Oi pessoal, hoje é dia 7 de abril, estamos começando a segunda semana de leitura da autobiografia da Agatha Christie. Então vou fazer os 30 minutinhos e depois eu volto aqui para atualizar. Bom gente, finalizou aqui os 30 minutos, eu finalizei a leitura do segundo capítulo da parte 2. Não tem muita coisa assim acontecendo nessa parte, é mais a parte ali dela criança, a mãe tentando educá-la. Só uma parte que me chamou mais a atenção assim mesmo é que teve uma época que ela tava brincando com uma amiga dela e elas estavam andando no parapeito da janela. E aí a mãe viu ela lá de baixo. Gente, elas foram colocadas de castigo até, mas aí elas ficaram injuriadas porque assim nunca foi falado que elas não poderiam brincar ali no parapeito. Elas achavam que poderiam ser repreendidas, mas só por coisas que de repente realmente tivessem falado, isso não pode fazer, e elas tivessem feito. No caso de andar no parapeito, nunca foi falado. Então era uma coisa assim, ela tinha um gênio, né, meio geniosa assim, em relação a essas coisas. Outra coisa que a mãe também, em relação à educação dela, contratou era uma ajudante de costureira, que ela viu que ela tinha um jeitinho doce e que era, atenciosa, tudo. Então ela resolveu contratar a menina francesa, para levar para a Inglaterra, para poder ver se ajudava na educação da Agatha, até para a Agatha estimular ela no francês, enfim. Mas a garota também não sabia falar inglês. Então, assim, na primeira semana ali, os primeiros dias elas não conseguiam se comunicar. Aí as poucas palavras que a Agatha sabia em francês, depois foi passando os dias, ela foi tentando falar uma palavra ali, uma palavra aqui, e aos poucos elas foram conseguindo se comunicar. E aí viraram boas amigas, enfim. É interessante, essa parte em relação a pessoas que não falam a mesma língua, de alguma forma, as pessoas conseguem se comunicar em algum momento. Você vai passar os primeiros dias, aquele silêncio, porque você vai ficar pensando, gente, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar? Depois de uns dias, você vai falar assim, deixa eu tentar isso. E aí, aos poucos, as pessoas vão conseguindo se comunicar. E aí, quando você vai ver, assim, passou um tempo, vocês já estão falando, nem quando você para pensar assim, nossa, lá no começo a gente não conseguia se comunicar e agora tá desse jeito. Então, é engraçado isso, que não existem barreiras pra gente se comunicar. Num primeiro momento pode até ser que tenha uma certa barreira, mas não é a diferença de línguas, no caso, que nem elas, uma fala francês, outra inglês, que vai impedir as pessoas de se falarem. De alguma forma, a gente consegue descobrir como se comunicar. Então, porque a comunicação não é às vezes só por palavra, Então, tem até aquele ditado, como é que era? Que fala mais que 1000 palavras, vale mais que 1000 palavras, Esqueci até como é que é o ditado, enfim, mas é basicamente isso. Então, um gesto vale mais que 1000 palavras, alguma coisa assim, tipo, não lembro direito como é que é o ditado, mas é basicamente isso. Então, vale para isso, porque não tem barreira para gente se comunicar, E é isso, pessoal, é isso que eu consegui extrair da leitura de hoje. Achei interessante, apesar de não ter muita coisa, porque tá ali falando dela na infância, enfim, da educação dela, mas
tem essas coisinhas, essas pérolas que a gente consegue extrair. Então vamos que vamos, e amanhã a gente se vê para mais um pouquinho de leitura. Oi pessoal, hoje é dia 8 de abril, então vamos iniciar a leitura de 30 minutos do livro. Hoje eu vou colocar até um cronômetro aqui no computador, porque estou na frente do computador agora, e normalmente eu coloco o meu alarme mesmo. Uma coisa que eu costumo colocar, algumas pessoas já até sabem por até participar, né? Lá no nosso perfil do Cantinho Literário tem uma salinha que é da Lo-Fi Rádio. Então eu tenho aproveitado, toda vez que eu vou fazer esses 30 minutos eu entro lá e coloco a musiquinha pra tocar. Então hoje vou fazer do mesmo jeito, vou colocar lá a musiquinha, que é uma musiquinha bem instrumental ali, mais tranquilinha, e tem me ajudado a focar nesses 30 minutos. E hoje eu vou colocar o cronômetro aqui realmente no computador. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que eu vou, para eu poder mostrar para vocês, não tenho aqui como girar agora a câmera, mas antes de iniciar até os 30 minutos, eu vou fazer pausar aqui e aí eu viro a câmera e mostro para vocês. Então aqui, como que eu falei para vocês, coloquei o cronômetro no computador. Então, ó, se vocês verem os 30 minutos, então realmente eu vou estar aqui ao final do tempo, aí eu volto e atualizo para vocês. Bom, pessoal, então finalizei aqui os 30 minutos, finalizei o capítulo 3, iniciei e finalizei hoje. Esse capítulo 3, na verdade, assim, ele dá uma leve pincelada no que ela comenta sobre os irmãos ali, que o irmão recebia a mesada e já gastava no primeiro dia, quando ele era criança, e fazia a irmã, que é a irmã mais velha dos três, eles entravam, fazia ela entrar numa loja, já pegava tudo de doce que ele queria e aí fazia ela pagar. E aí ela ficava burrada, enfim, ela contando sobre isso. Até porque ele não conseguiu boa nota na faculdade, enfim, era por isso que ela entrou nesse mérito do gasto do dinheiro, assim. Mas isso só foi uma pincelada no comecinho do capítulo mesmo. O capítulo em si é meio que voltado para ela falando que eles apresentavam muito peças de teatro. Então, não é a primeira vez que eu vejo em livro, e no caso esse daqui é um livro baseado realmente na vida da Agatha, mas já vi livros que são de histórias, né, mesmo, não são histórias reais, que eu quero dizer, e que tem essa conotação de antigamente as crianças terem isso muito crianças Europa, né, em si. Então a gente vê muito que as crianças tinham esse costume de apresentar peça de teatro, né? Aqui no Brasil, assim, é muito difícil a gente ver isso, assim. A gente até vê às vezes em escola que incentivam, né, a fazer isso, mas a brincadeira em si, né, esse negócio do teatro é muito, vem do europeu mesmo, né? Eu lembro muito de Mulherzinhas ter isso, né, e outros livros mais. Então, acho que não sei se é uma tradição deles, o que é, mas é uma coisa que eu já percebi em outros livros.
Mas enfim, basicamente é isso que tinha nesse capítulo. Ela contando várias coisas que aconteceram de apresentações, assim, enfim. Mas é isso que eu acabei extraindo, que eu acho que realmente é uma tradição europeia mesmo, assim, que em casa, não é só na escola que apresenta peça de teatro, assim, né? Então eu acho interessante, achei bem interessante isso. Então amanhã retorno para mais um dia de leitura e atualizações para vocês. Oi pessoal, hoje é dia 9 de abril, então vamos para mais um dia de leitura e daqui a pouco eu volto para atualização. Bom pessoal, finalizei aqui os 30 minutos, deu para ler metade do capítulo 4 dessa parte 2 e, bom, assim, no geral o que ela falou aqui nessa parte é que ali do cachorro que ela tinha, que aí teve um momento que a Mary, né, que foi trazida da França para cuidar dela, cuidava muito bem do cachorro, enfim, e aí num momento a mãe cortou isso porque o cachorro tava se achando o bambambam, né? Bom, aí fora isso, ela falou de uma época que essa Mary começou a se sentir triste porque estava longe de casa, e aí as outras empregadas, né, falavam que ela não tinha coisa de comprar coisa para ela, enfeite, né, que ela era muito simples, as roupas eram muito simples, enfim. E aí fora isso, ela falou que daquela época, enquanto ela era criança, as crianças tinham muito... Era preceptora, ou preceptor, né? Que dava aulas, enfim, a principal atividade era cuidar das crianças, mas ensinava sempre alguma coisa. Ela falou que nunca teve preceptor, mas o pai ensinava aritmética, ela aprendeu francês com a irmã mais velha, enfim. E aí ela falou de algumas leituras que ela fazia também, dos livros que tinha em casa. E foi mais ou menos isso, a pincelada dessa metade desse capítulo que eu li. Não teve, assim, uma coisa muito que me chamava atenção. A gente vê que os tempos mudam, né? Que antigamente tinha esse negócio de preceptor dentro de casa, mas hoje em dia não tem mais isso. Acho que talvez quando a pessoa tenha muito dinheiro possa ainda ter alguns casos que tenham preceptor, mas hoje em dia não é uma coisa que a gente vê com facilidade, né? Então é isso, pessoal. Amanhã eu volto para mais atualização da leitura. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 13 de abril. Vocês já perceberam que eu pulei alguns dias, mas é porque quinta e sexta e sábado não consegui fazer a leitura. Quinta-feira eu acabei tendo algumas coisas para fazer, acabei indo também ao cinema e aí depois tinha live, então assim, durante realmente o dia eu não consegui ter um momento para parar para fazer a leitura de 30 minutos. E aí na sexta-feira também foi um dia super corrido, cheio de coisa para fazer. E aí depois eu também tinha algumas leituras. Essa semana até eu tive uma demanda de algumas leituras que eu precisava realmente finalizar, algumas leituras de parceria até. Então eu acabei dando prioridade. Tanto que na quinta eu poderia, de repente, depois da live, pegar para ler, mas aí eu dei prioridade para essas leituras que eu tinha que realmente finalizar. E aí sábado sábado vou ter um tempinho a mais, assim, então eu vou aproveitar e fazer os 30 minutos. Só que no sábado, isso ontem, né, eu fui tomar vacina de gripe
de manhã. Voltei, tô fazendo algumas coisas que eu tinha que fazer antes, almocei, não sei o que. E aí, logo depois do almoço, já comecei a sentir um pouco de mal-estar e o negócio foi aumentando. Enfim, não consegui fazer a leitura. Realmente, aquele mal-estar que deu a reação da vacina e eu só queria ficar quietinha, né? Não... E aí, assim, pra gravar pra vocês, não... aí você fica daquele jeito, não tava com vontade mesmo. Então, fiquei esses 3 dias, acabei não fazendo a leitura. E hoje, acordei melhor, então vou fazer agora meus 30 minutinhos e aí retorno e atualizo pra vocês. Bom, gente, nesses 30 minutos finalizei o capítulo que tinha começado na quarta-feira. Bom, nessa parte aqui a gente acompanha a Agatha. Ela fala que teve aulas de piano, aulas de dança, umas passagens de aula de dança engraçadas, assim, do primeiro menino que ela se interessou, que foi somente em uma aula. O menino foi tirar ela para dançar e ela falou que não sabia dançar aquilo, ela ficou lá sentada, mas aí a professora foi chamar, ninguém fica sentada, e colocou ela para dançar com outro menino. Aí no meio da dança, o menino que tinha convidado ela para dançar, você falou que não sabia dançar, mas eu acho que era porque você não queria dançar comigo, né? Então ficou bravo com ela, e aí ela falou que nunca mais viu o menino na aula, e que foi a primeira decepção dela amorosa. Então, assim, é basicamente isso que teve nessa parte. Então, ela falando de casos, assim, que ela teve durante as aulas de piano e de dança. Ela ainda tá nova nessa parte, ainda tá na fase criança ali, né, dizer. Então, que ela até comentou uma dessas partes, mas ela só comentou que o pai dela tinha tato para piano, né? Então ele conseguia tocar de ouvido, né? Então é isso, não tem muito o que falar sobre essa parte, mas é ela contando sobre essas experiências aí na música e na dança. Então amanhã eu volto para o último dia dessa segunda semana de leitura da autobiografia.